para ser neuropsicopedagogo, para atender com neuropsicopedagogia, a gente precisa de instrumentos caros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Ação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia, mesmo que você ainda não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. Bora lá! Primeira coisa, né? Instrumentos para utilizar na neuropsicopedagogia. Quais são os processos que eu tenho dentro da neuropsicopedagogia? Eu tenho dois processos. Eu tenho, quando a gente fala em atendimento individualizado, tá? A gente tem dois processos. A avaliação, e ela sempre vai ser individual, você não vai fazer na neuropsicopedagogia a avaliação em grupos. Então, eu tenho a avaliação neuropsicopedagógica e eu tenho o processo de intervenção neuropsicopedagógica. Esse sim pode ser individual, pode ser em grupo, né, o que a gente chama de institucional. Então, a intervenção, ela pode ser tanto individual quanto em grupo, tá? Então, são esses dois processos, a avaliação e intervenção neuropsicopedagógica. Qual é o objetivo de cada processo? Isso é muito, muito importante a gente ter clareza. Por quê? Porque se você não tem clareza do objetivo de cada etapa, de cada processo, você não vai saber qual instrumento utilizar, quais instrumentos você planejar dentro do teu atendimento. Então, é muito importante a gente saber o que é o processo de avaliação e o que é o processo de intervenção, para que ele serve. Então, vamos lá. Rapidamente aqui, vamos falar um pouquinho do que é o processo de avaliação. Então, o processo de avaliação, como o próprio nome já diz, vai avaliar. Avaliar o quê? Avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem do meu paciente. Então, o que eu vou levar em conta nesse processo de avaliação? Eu vou coletar dados e informações que me mostrem como que o meu paciente se relaciona e processa a aprendizagem. Então, eu vou avaliar ali se ele é criança, está na escola. Eu vou avaliar material escolar, eu vou avaliar a queixa da família, eu vou avaliar o relatório de dados escolares com os levantamentos sobre o aluno, né? A queixa da escola, eu vou avaliar material escolar, eu vou avaliar laudos, pareceres de outros profissionais e eu vou avaliar quantitativamente, com testes padronizados, as habilidades que são importantes para o meu paciente. Então, conhecendo o marco do desenvolvimento, conhecendo ali o que é importante para o desenvolvimento daquele paciente, eu vou avaliar memória de trabalho, funções executivas, flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento da informação, eu vou avaliar linguagem, consciência fonológica, discriminação auditiva, habilidades acadêmicas básicas. Eu vou avaliar tudo isso para que o meu paciente eu possa coletar todos esses dados e elaborar ali as minhas hipóteses do que pode estar prejudicando aquela aprendizagem. Quando eu descubro isso, o que eu vou fazer? Eu vou propor a intervenção, vou realizar uma intervenção, né, específica para aquele paciente, contendo ali tudo que eu puder para estimular e reabilitar suas funções cognitivas, perpassando ali o critério das suas áreas de interesse. Então, isso eu também vou descobrir na avaliação, né? A área de interesse, as habilidades que estão prejudicadas e as habilidades que estão ali ok, né? Que estão desenvolvidas ou em desenvolvimento. Tudo isso eu vou descobrir na avaliação. Quando eu passar para o processo de intervenção, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva. Aí sim, eu vou desafiar o meu paciente, eu vou estimular toda a estrutura cognitiva dele, eu vou auxiliar e trazer novas informações, novos conhecimentos para que ele possa, né, desenvolver a sua estrutura cognitiva. Então, o processo de avaliação, ele tem como objetivo coletar dados para intervenção e o processo da intervenção, sim, é a finalidade da neuropsicopedagogia que visa trabalhar com estimulação e reabilitação da estrutura cognitiva do nosso paciente, focando no processo de aprendizagem e desenvolvimento
humano. Entendendo, né, esses dois processos, a gente vai entender o que é a neuropsicopedagogia. Então, por isso, eu preciso deixar bem claro, novamente, vou reforçar que tudo que você for fazer dentro da neuropsicopedagogia, seja uma avaliação, seja uma sessão de avaliação, seja uma intervenção, seja uma sessão de intervenção, você vai realizar um planejamento, porque a neuropsicopedagogia, ela tem que ter intencionalidade e estratégia, tá? Na avaliação, a intencionalidade e a estratégia está relacionada em coletar dados sobre o paciente e a sua aprendizagem, como que ele aprende, como que ele desenvolve essa aprendizagem, como que ele se relaciona com a aprendizagem. E na intervenção, a nossa intencionalidade e estratégia vai estar relacionado com a estimulação da estrutura cognitiva, com a ampliação, potencialização e desenvolvimento das habilidades das funções cognitivas do nosso paciente. Então, isso é muito importante que a gente tenha muito claro, que sem planejamento não é neuropsicopedagogia, porque neuropsicopedagogia não é passatempo, não é recreação, não é você cuidar da criança por algum momento, não é você fazer reforço escolar com ela, não é você brincar somente sem intencionalidade, não é você passar aquele tempo, literalmente, né? Não é uma recreação, não é uma atividade recreativa, é uma atividade com estratégia e intencionalidade que visa desenvolver as potencialidades do nosso paciente. Então, isso é muito importante a gente saber. E a gente pode, como eu falei, né, na avaliação, a avaliação sempre vai ser individualizada, mas a intervenção, ela pode ser tanto individual quanto coletiva, né, tanto por trabalhar com grupos. Você pode realizar na neuropsicopedagogia atendimento online, contudo, a avaliação não consegue ser 100% online, porque ela precisa de instrumentos quantitativos que são validados apenas para aplicação presencial. Já o processo de intervenção e o processo do atendimento em grupo, você pode fazer ele 100% online, tá? E quero acabar com um mito aqui muito grande na neuropsicopedagogia, que para ser neuropsicopedagogo, para atender com neuropsicopedagogia, a gente precisa de instrumentos caros, de testes caros, de instrumentos caros. Mentira, isso é um mito e eu vou provar aqui para você hoje que você pode começar com instrumentos baratos. Você pode começar sim com instrumentos acessíveis e alguns instrumentos você mesmo pode confeccionar, assim como eu confeccionei alguns instrumentos, tá? Mais importante que o instrumento em si é o objetivo que você tem com aquele recurso, é a intencionalidade, a estratégia por trás do uso daquele instrumento. Então, não adianta vocês saírem comprando zilhões de instrumentos, às vezes caríssimos, que vocês não sabem aplicar, não sabem corrigir, não sabem analisar, e aí não tem intencionalidade nenhuma por trás dele. Então, é importante, mais importante que qualquer instrumento é você saber o que você vai, qual o objetivo no uso daquele recurso, no uso daquele instrumento. Então, vamos lá. Um primeiro instrumento que eu quero mostrar para vocês, para ver como não precisa de instrumentos caros. Você não precisa de instrumentos caros para começar os seus atendimentos. É esse instrumentinho aqui, ó. Por que ele tá num saquinho desse? Porque fui eu quem fiz, tá? Eu fiz esse instrumento aqui e ele chama o teste de Tolkien, tá? Na verdade, não foi eu que criei o instrumento, gente. Ele existe, é um teste padronizado, ele tem uma tabela normativa, ele tem um protocolo de aplicação próprio, mas o recurso em si é fácil de você montar. O recurso oficial, ele é umas pecinhas de madeira, tá? Coloridas. Mas a gente pode utilizar EVA, tá? Esse recurso aqui, ó, eu fiz com EVA. E para ser muito sincera, porque eu tenho um negócio que eu sou muito sincera, gente. Nem fui eu que cortei, tá? Quem cortou esses quadradinhos aqui foi Jenny, porque ela é melhor do que eu.
confesso, não sou muito boa nas minhas habilidades psicomotoras aqui na coordenação motora fina, para riscar, cortar, não é comigo. Cada um com o seu limite, esse é o meu. Então, Jeninha cortou para mim. E os círculos eu já comprei cortado, porque ninguém merece cortar círculo, né? Eu nunca consegui fazer direito. Mas assim, ó, gente, só para vocês verem. São 5 cores, né? 5 peças de cada cor. Então, a gente vai ter, né, um círculo grande preto ou azul, um círculo pequeno preto ou azul, um quadrado pequeno preto ou azul e um quadrado grande preto ou azul. Por quê? Porque existem as duas versões, tanto o kit de versão preta quanto o kit de versão azul, tá? As outras cores não modificam, só o preto ou o azul. Então, vai ser ou preto ou azul. Eu tenho preto porque é melhor na visualização, né? Quando eu montei aqui para fazer a gravação. Então, eu achei melhor o preto para visualizar, para ficar bem destacado, tá? Vai repetir no verde um círculo grande, um círculo pequeno, um quadrado grande, um quadrado pequeno, verde. Vai repetir no amarelo, círculo grande, círculo pequeno, quadrado grande, quadrado pequeno, amarelo. Vai repetir no branco, círculo grande, círculo pequeno, quadrado grande, quadrado pequeno, no branco. E vai repetir no vermelho. Círculo grande, círculo pequeno, quadrado grande, quadrado pequeno. Alguém vai gastar mais do que R$10 para fazer esse instrumento? Não, né, gente? Até porque você pode fazer um retalho de EVA, tá? Um retalho de EVA. Vamos lá, gente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Esse aqui é o teste de Tolkien. Karen, para quem que eu posso aplicar o teste de Tolkien? Para qualquer idade a partir de 4 anos, inclusive adultos e idosos, tá? Porque a partir de 4 anos, porque o sujeito ele vai ter que ter uma consciência de formas geométricas, tá? Por exemplo, o que é círculo, o que são quadrados, o que é grande, o que é pequeno e as cores. Opa, sabia que tinha mais um elemento. E as cores, tá? Então, esse instrumento aqui é para trabalhar flexibilidade cognitiva, capacidade de discriminação auditiva, processamento auditivo, velocidade de comando, tá? E a gente vai trabalhar também aí de maneira mais qualitativa o reconhecimento de cores, tamanho, né? O maior, menor. Então, é bem interessante esse instrumento, né? Trabalha aí as funções executivas do nosso paciente, pode fazer até os idosos, tá bom? Vamos lá. Tabela normativa, vocês encontram em artigos científicos, teses de dissertação de mestrado e doutorado. Quem é meu aluno tem no método, porque eu disponibilizo para os meus alunos de maneira gratuita. Vamos lá. O que mais, gente? Outro instrumento de avaliação, Coringa, da avaliação das funções executivas, outro instrumento padronizado, também podemos aplicar para crianças, adultos e idosos, tá? É a Torre de Londres, e ela vai trabalhar principalmente a capacidade de planejamento e resolução de problemas. Então, é muito importante. E aí, de quebra, a gente está verificando também a capacidade visoconstrutiva do paciente. Então, ele tem 12 problemas, você vai aplicar para o paciente, ele vai do mais fácil ao mais difícil, né? Ele tem um número X de movimentos para cada problema e o paciente precisa encontrar a resolução dentro daquele número X de movimentos. Começam com 2, termina com 5 movimentos, tá? Torre de Londres, você encontra esse instrumento, não tem licença, comprou uma vez, não precisa pagar mais para utilizar a Torre de Londres. Mais um instrumento de avaliação, também uma torrezinha, deu origem à Torre de Londres, é a Torre de Hanoi, tá? Também pode aplicar para crianças, adultos e idosos. Também vamos avaliar aí funções executivas, porque é uma capacidade muito importante que nós temos que avaliar no desenvolvimento dentro da neuropsicopedagogia. Nenhuma criança consegue aprender se não desenvolver essas funções executivas. Então, aqui é a Torre de Hanoi, tá? E esse instrumento aqui, por que ele é coringa? Muito coringa.
porque esse instrumento existe uma padronização para avaliação, então você vai trabalhar na avaliação, existe um padrão que foi aplicado aí, normatizado inclusive no Brasil, tá? E também é um instrumento de intervenção, porque sim, ela estimula as funções cognitivas. Então, você vai trabalhar com a estimulação de todas as funções cognitivas na capacidade de resolução de problemas, visoconstrução, controle inibitório, que tem regras, né, a aplicação dela. Então, é bem interessante e a flexibilidade cognitiva, porque precisa de flexibilização cognitiva para conseguir encontrar as soluções da Torre de Hanoi. Então, ó, esse instrumento aqui está começando, não pode comprar as duas torres, compra a de Hanoi. Acho que é uns 30 a 40 reais você compra e você vai usar tanto na avaliação quanto na intervenção. Torre de Hanoi. Mais um instrumento coringa de avaliação e de intervenção. Olha só, eu gosto muito de trabalhar com baralhos e a gente tem esses baralhos aqui, ó. Baralho de TDAH para crianças e adolescentes e a versão adultos. E aí eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Ele tem as cartinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar esse aqui que já está aberto. Você tem as cartinhas. Aqui é para mensurar as respostas, né? Aí, o primeiro capítulo, que são essas primeiras cartinhas aqui, você vai trabalhar na avaliação. Quando você está com suspeita que seu paciente possa ter ou não TDAH e você quer fazer uma avaliação com ele, você vai usar essa primeira parte do baralho, tá? Aqui a gente tem as cartinhas para desatenção, ela é bem visual. Aqui da hiperatividade, tá? E a gente vai marcar aqui os sintomas para ver em qual intensidade o nosso paciente tem esse ou outro sintoma. Então, é bem interessante esse instrumento. E aí, a gente tem o segundo capítulo, que é todo esse baralho imenso aqui, que a gente pode escolher algumas cartas dela e trabalhar na intervenção. Ó, as cartinhas, elas são bem didáticas para você não misturar as cores, ó, do baralho, né? Então, intervenção, avaliação, questões da hiperatividade, questões da desatenção e o cartão de intensidade na avaliação, tá? Gosto bastante desse material, tá bom? E agora, recentemente, tanto que tá no elastiquinho aqui, eu adquiri a versão adultos. Olha só, mesma coisa, a gente tem aqui, né, a cartinha de intensidade, ó, diferente. A gente tem a avaliação desatenção, a avaliação hiperatividade e impulsividade e a intervenção. E ó, o verso delas, todas diferentes também, para você não misturar as cartinhas. Então, olha só. E as orientações também bem diferentes, tá bom? Bem bacana esse material aqui. Sim, no método eu ensino a utilizar os instrumentos, tá bom? Ensino sim os instrumentos, porque o método é para isso, né, gente? O método é um passo a passo para você começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia, mesmo que você não tenha clientes em instrumentos ou consultório. Então, sim, temos aulas específicas de prática, né? E temos laboratório de neuropsicopedagogia na prática também, que é para ajudar. Então, ó, mais um instrumento que é coringa, a avaliação e intervenção. Então, aqui também, ó, avaliação, intervenção e, vamos ver se para. E avaliação e avaliação, tá? Vamos para mais os instrumentinhos aí de intervenção. Bora lá? Bora lá? As cartinhas, de novo nome, vamos lá. Baralho do TDAH, identificando, dimensionando e intervindo com o TDAH, versão crianças e adolescentes, versão adultos. É da Casa do Psicopedagogo, tá bom? Material da Casa do Psicopedagogo. Vamos lá, gente. Intervenção. Deixa eu dar uma rodadinha aqui, só um pouquinho. Peraí, não vou sumir não. Vou só pegar mais uma torre aqui para vocês e mais uns 2 materiaizinhos aqui. Esse material que eu gosto bastante, a torre inteligente, vai trabalhar funções executivas também, mas vai trabalhar o raciocínio lógico matemático e
principalmente a motricidade, praxia, visoconstrução, tá? Torre inteligente, então você tem as cartinhas, tá? Você vai jogar ou o lado que tem 4, ou o lado que tem 2, ou o lado que tem uma corzinha. O que acontece nessas coisas aqui? Você vai trabalhar com a montagem desses instrumentos. Então, deixa eu ver aqui. Aqui vocês conseguem ver, né, gente? Vamos lá. Começamos com a base 4. Aí, olha o pareamento de cores, ó. Precisa colocar a corzinha no lugar certo. Isso aqui, o pareamento de cores é visoconstrução, mas também controle inibitório, porque a criança não pode pôr. Criança, adulta, adolescente pode trabalhar com qualquer faixa etária, inclusive idosos, tá? Você não pode pôr aonde você quer. Você trabalha aqui com o pareamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, resolução de problema e raciocínio lógico matemático. Olha só. E depois você vai colocar a pecinha em outra posição. Não só dependendo do nível da criança. Se for uma criança muito pequena, usa só de 4, tá, gente? Mas o nível de complexidade aumenta aqui quando você tem, né, cartinhas de 2, ó, de 2 posições, 2 pinos. Aí você tem cartinha de 1 pino e vai aumentando a complexidade. E agora, como é que vai colocar um peso aqui sem cair, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Aí a gente trabalha o raciocínio, olha só. Vamos equilibrar as extremidades, olha só. Tá? E aí a gente vai trabalhando, né? Incluindo mais e mais pecinhas. A brincadeira é conseguir empilhar, né? Finalizar todas as cartinhas que a gente tem, tá? Esse material aqui, gente, eu já fiz uma versão, inclusive no método, eu dou uma aula, que na aula, na verdade, é Jenny, de construção de material estruturado, e eu fiz com papelão, tinta guache e rolo de papel higiênico, tá? Também dá. Ah, cara, não tenho condições de comprar esse instrumento, tá? Tudo bem. Você pode utilizar, você pode fazer esse instrumento aqui de intervenção, chama torre inteligente, bom? Vamos lá, minha gente, vamos lá. Mais um instrumento. Gente, tudo é instrumento, tá? Quero deixar isso bem claro para você. Porque mais importante que o instrumento é o objetivo que você dá para ele. Então, é o planejamento, a estratégia e a intencionalidade com a qual você vai usar este instrumento, tá? Então, isso é importante. Então, mais importante que o instrumento em si é a intencionalidade. Mas eu precisava trazer para vocês um livrinho fofo que eu comprei. Ó, ele tem um on-off aqui, deixa eu habilitar. É um livrinho totalmente sensorial, tá? Aqui o tema a floresta, então a gente tem animais da floresta e ele é sensorial, olha só. Vamos ver. Os sons. Então a gente trabalha discriminação auditiva. Apertou na barriguinha do bichinho, ele vai... não é só barriguinha, né? Mas ele vai reproduzir o som. Tucano. Ó. O que a gente está trabalhando aqui? O que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando questão visual, sensorial, a gente está trabalhando o reconhecimento de repertório, né? Animais da floresta, repertório, e a gente está trabalhando também a discriminação auditiva. Ó, vocês conseguem ouvir, gente? Conseguem? O mais louquinho é o panda, né? Mas, olha só, um livrinho simples. Você pode ler a história, como está aqui, veja que
é bem infantil, né? Então, você tem poucas vezes, ó, como faz o macaco? Mas você pode também criar uma história da floresta e usar esses recursos. E depois a gente pode pedir para imitar os sons, tá? Imitar os sons, que a gente vai estar trabalhando também, não só a discriminação auditiva, mas a nossa motricidade orofacial. Olha só, instrumento fofinho. Gente, eu me encantei, quase comprei a coleção inteira. Adoro esse tipo de recurso. Ah, Karen, não tenho condições de comprar esses materiais. Não tenho. Tudo bem, vamos trabalhar com recursos que a gente pode fazer. Olha só esse dominó. Eu não plastifiquei para aparecer aqui para vocês. Se eu plastificar, ele aparece brilhando o plástico, né? Mas olha só esse dominó gigante que a gente fez. Eu imprimi as folhinhas e depois coloquei no papelzinho cartão escuro atrás para simular uma peça de dominó. E podia plastificar também, que vai durar muito mais. O que a gente trabalha com dominó? Um dominó simples como esse, a gente trabalha a atenção, né, a percepção, concentração no jogo. A gente trabalha quantidade, então raciocínio lógico matemático, né, pareamento, flexibilidade cognitiva, a gente trabalha controle inibitório, então tudo que a gente quer estimular no nosso paciente. Olha só, um joguinho simples de dominó que você pode fazer aí no seu computador, tá? Pode fazer dominó de números assim, pode fazer dominó que tem num lado a quantidade, no outro o numeral, pode fazer dominó que seja formação de sílabas, pode fazer dominó que seja resultado de alguma operação matemática, pode fazer dominó que seja uma palavra e a imagem, né, o símbolo gráfico que representa aquela palavra. Então, N possibilidades para a gente criar. Na neuropsicopedagogia, você pode adquirir instrumentos prontos, como esse daqui, pode, como o livrinho ali, pode, né? A Torre de Londres, de Hanoi, pode. Mas você também pode criar instrumentos e a criatividade, né? O céu é o limite, tá? Então, assim, gente, por que eu trouxe esses materiais para vocês? Né? E por que eu intercalei entre materiais que eu confeccionei e materiais que eu comprei? Não é para vocês fazerem ou comprarem ou terem exatamente esses materiais, mas é para você ver aquilo que você tem aí com você. Ó, macaquinho. Que você tem aí com você, que pode se tornar um recurso de intervenção neuropsicopedagógica ou às vezes até de avaliação neuropsicopedagógica. Porque mais importante que esses materiais é você saber utilizar, é o objetivo que você dá, é a estratégia que você faz com esses materiais. Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente conhecer os instrumentos, mas mais importante a gente saber os protocolos, né? Da avaliação, qual é o objetivo da avaliação e da intervenção, qual é o objetivo da intervenção. E esses conteúdos que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né? Coloca nos comentários depois para mim qual desses instrumentos você mais gostou, qual desses você usa ou qual instrumento você já fez. E aí eu quero ver, né? Posta no seu story um instrumento seu aí que você utiliza, que você gosta muito, para dar dica. Me marca, que aí eu vou compartilhar com todo mundo que me segue para ver aí os instrumentos que vocês estão usando no atendimento de vocês, tá? É uma delícia a gente parar o nosso tempo, conhecer os instrumentos, planejar os instrumentos que a gente vai poder usar com o nosso paciente e vai fazer com que ele se envolva no nosso processo, vai fazer com que ele se encante, né, pelo atendimento e assim a gente vai poder gerar muito mais resultados, tanto para o paciente quanto para a família dele que está ali, né, esperando que ele tenha bons resultados. E é assim, gente, com planejamento, intencionalidade, estratégia, que a gente forma
autoridades em neuropsicopedagogia, é assim que você vai se tornar uma referência, atendendo bem o seu paciente, trazendo resultados para ele com todos esses materiais aí que eu mostrei para vocês. E eu tô muito feliz porque hoje nós estamos aqui dando início a mais um podcast Rubi. E esse é um quadro que me deixa muito orgulhosa, porque é um quadro que eu tenho o privilégio de trazer para você histórias transformadoras, histórias de inspiração, histórias reais de vidas, de pessoas profissionais que desejaram começar os seus atendimentos, desejaram construir a sua autoridade, se transformar em referência. Além de tudo, né? Transformando vidas, colecionando sorrisos de aprendizagem. E hoje, no nosso podcast Rubi, eu tenho assim o imenso prazer de convidar uma autoridade neuro-PP, um neuropsicopedagogo, um neuropsicopedagogo, você só vê a mulherada aqui. Podemos estar na maioria, mas não estamos sozinhas. Os homens também estão aqui nessa profissão incrível de transformar vidas, colecionar sorrisos de aprendizagem por meio da neuropsicopedagogia. E hoje eu tenho o privilégio de convidar aqui uma autoridade neuro-PP, o neuropsicopedagogo Rafael. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Tudo bom? tudo bem. Que maravilha poder falar com você. Tô bem, Prazer é estou muito todo feliz meu. aqui. Nossa, tô com uma energia, como é que... Muito grande, né? Mas muito grande, muito grande. Mas ó, vou te dar só um conselho, não passa não, hein? Toda vez que eu começo também, meu coração fica aqui acelerado e conversar com vocês, conversar com você é sempre uma alegria, é um privilégio. E também tô aqui com o coração a mil aqui. Aham. Que Mas tá delícia. demais, que bom. Amém. Mas conta pra gente, conta pro pessoal aí seu nome, da onde você é, conta um pouquinho da sua história, né? Qual que é a sua história com a neuropsicopedagogia, pra gente conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Bom, meu nome é Rafael, né? Eu sou do interior de São Paulo, Catanduva. Um calor imenso aqui, mas sim, né? No noroeste do estado, né? Bom, um pouco da minha história, eu sou formado em filosofia, né? Primeira formação mesmo foi filosofia. Depois fiz história, entrei através de um concurso pela Secretaria do Estado de São Paulo. Hoje eu sou professor também na rede pública de São Paulo. Que legal. E aí eu comecei um trabalho como formador também na parte de faculdade, né, com um curso de pedagogia. Fiz ali uma extensão na parte de alfabetização e letramento, e depois eu comecei a participar de trabalhos, de pesquisas com relação à neuropsicopedagogia. Mas aí eu comecei a fazer a psicopedagogia, né, fiz a psicopedagogia, e sempre falando com a minha esposa também, né, sobre a vontade de fazer um curso, e aí apareceu uma oportunidade, inclusive praticamente foi ela que me inscreveu nesse curso, né, da parte de neuropsicopedagogia. E chegando em meados ali eu comecei o curso em agosto, né, do ano passado, julho do ano passado, e mais ou menos ali no mês de novembro eu pude conhecer uma pessoa, uma psicóloga, né, que estava fazendo um trabalho, ia iniciar um trabalho social, e ela pediu para eu participar. E aí eu peguei e falei assim, opa, aqui está a minha oportunidade de fazer um estágio na parte de neuro, né? Porque aí tem a parte da psicomotricidade, da função, das análises, das funções cognitivas. Então eu pensei assim, vai ser o meu laboratório. Você me permite trabalhar com essa área? Ela falou assim, ótimo, pode ser, tranquilo, né? Porque voluntariado a gente aceita. Então, o projeto, né, em si foi uma porta ali de início para mim com relação à prática da neuro, né? E logo em seguida, ela observou eu trabalhar umas 2 vezes, e ao observar eu trabalhar, ela falou assim, você é clínico, você sabia disso? Eu falei assim, what? Como assim, sou clínico? Não, você é clínico, né? Pela sua postura e tal.
você não gostaria de fazer parte da minha equipe, né, na parte da neuropsicopedagogia? Eu estou pensando em ampliar. Falei, putz, né, Que oportunidade! que oportunidade. E aí vai de novo eu ficar ali um pouquinho com medo, inseguro, e converso de novo com minha esposa, e decidimos junto, e eu falei assim, nós vamos, né, vamos. E aí foi o grande problema, né, porque assim, uma coisa é você trabalhar ali num projeto, às vezes até despretensioso, né, outra coisa é você montar um laudo técnico, outra coisa é você dar devolutivas, Exato. né, aí o negócio pegou, né, e nesse negócio pegou, e tal, e aí de repente o método Cara e Diniz apareceu. E estar ali, e assim, porque vai aparecendo, né? E vai, e acompanha, e faz uma jornada, e aí não dá tempo, não, aí, porque assim, ainda estava fazendo a neuro, ainda estava fazendo a psicopedagogia, então era muita coisa, e o ano passado foi tudo bagunçado mesmo, né? Nossas vidas enquanto professor, profissional de educação, e aí eu pensei o seguinte, bom, numa próxima oportunidade não vai me faltar. E aí foi quando comecei os atendimentos na clínica e sempre assistindo Cara Diniz, sempre tendo o apoio também, um aval da psicóloga, né, que me chamou para fazer parte da equipe dela, mas ainda assim ela olha, né, para a questão da psicologia, que é a área dela, né, então aí eu precisava de um respaldo por parte da neuro, né, e aí foi também me cadastrei, né, fiz a inscrição na Sociedade Brasileira, mas ainda assim ali tinha só um pouco de material, não me, sabe? Aí foi quando eu comecei a acompanhar os seus vídeos, foi quando eu comecei a ver alguns relatos de algumas pessoas também, e nessa última, penúltima vez, né, porque a última tá terminando, né, a 7ª turma tá aí Tá aí chegando. chegando. Então, na turma 6, né, de 2021, eu tive a oportunidade de entrar. Logo de início eu já achei fantástico, né, porque assim, muitas coisas que você falava, eu até fazia mais uma questão de habilidade, não porque eu tinha ciência, conhecimento daquilo. Então, o método me ajudou exatamente nesse processo. Né? Não adianta, eu posso ter a afinidade, né, o feeling com o negócio, mas o importante é você ter a técnica, o jeito, observar, colocar ali quais são os procedimentos que você vai realizar ao atender aquela criança ou aquele idoso. Então, a primeira vez que chegou um paciente para mim foi uma que teve a apraxia, né, vocal. Então, e falei, putz, né? E aí você vai fazer todo aquele estudo e o que eu vou O trabalhar, que vai como eu vou trabalhar? trabalhar, né? E aí o seu método me ajudou exatamente a formar uma ideia, né? Hoje já não atendo mais por uma questão de escolha, mas enfim, aí eu consegui hoje, né? Eu consigo estabelecer, bom, eu vou por esse caminho, vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, para chegar lá no final eu sentir tranquilidade, sentir segurança em dar a devolutiva para os pais ou para quem acompanha, né? Então, eu diria que a eficiência eu não tinha a parte de eficácia, e o método está me ajudando exatamente nesse processo, né, de ter eficácia, obter resultado, né, e garantir também uma devolutiva mais segura, principalmente para quem está do outro lado, iniciando uma profissão. Uma coisa que eu assustei muito, né, porque nós, professores, a maioria temos a ideia de trabalhar de modo muito disciplinar, e a neuro já nos ajuda nessa parte transdisciplinar, né? Então você já quebra e já rompe barreiras e paredes para um outro tipo de olhar de educação, de um outro tipo de formação do sujeito. Então é isso, minha vida está sendo exatamente nesse processo. Ai, que perfeito, que lindo. É bem isso mesmo. Quando você fala assim, eu falo, ai, que orgulho, porque essa é a vontade que eu sempre tive quando eu criei o método, quando eu coloquei, né, essa disponibilidade de estar ali junto. E vocês veem que eu estou sempre ali junto com vocês. Porque
porque eu sei que precisa isso. A gente não tem profissionais da neuropsicopedagogia para orientar, né? Principalmente quem está começando. Então, como você falou, você tinha a orientação da psicóloga, mas ela foca no olhar dela, no princípio dela. E eu achei, assim, incrível quando você fala da eficiência, porque ela mesma também já viu em ti, né? O perfil clínico. Você é um clínico, né? Tem a eficiência de ser um clínico, você tem um olhar clínico, postura, mas a gente também precisa do protocolo, da técnica, né? De saber como conduzir o processo. E eu fico muito gratificada em saber que eu pude contribuir um pouquinho aí com a sua formação. Nossa, e está me contribuindo muito. E assim, na verdade, eu até no início quando abriu a plataforma, falei, nossa, tudo isso daqui agora para mim, então vou começar. Não. Aí passou 2 semanas, eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou aos poucos, vou assimilando, vou tentando colocar em prática aquilo, vou deixar isso tornar-se um hábito, para depois eu ir para uma próxima etapa, né? Então, eu hoje estudo o seu método assim, né? Eu achei melhor para mim, né? No sentido de não ir tudo de uma vez, porque é muita coisa, é você quebrar muita lógica. Então, assim, a gente trabalha num jeito e, de repente, e vem mais ou menos tirando algumas coisas que você tinha como visão, que você tinha como valores, principalmente nós que somos professores, né? A gente tende assim, não, eu preciso fazer isso daqui, vai para cá. Não, a gente tem que olhar os detalhes da criança, ou do jovem, do idoso que está ali, o que ele deu de resposta, então você tem que prestar muita atenção. Ah, ele fez isso. Então, assim, quando hoje eu vejo, por exemplo, um paciente, né, que a ideia, né, na minha frente, e que a mãe vem com todo o desespero e tal, e eu falo assim, tá, essa é uma realidade, vamos olhar para o que ele pode ser, né, quais são as outras habilidades que ele tem. E assim, e trabalhar a expressão facial dele. E aí você vai pegar ele na recepção da clínica. E ele faz assim, tipo, que está escondendo de você, por uma brincadeira que eu fiz, a mãe chegou quase a chorar. E eu fiquei extremamente feliz porque a mãe falou assim, como ele pode fazer isso? Nesse tipo de gracinha, né? Porque, afinal de contas, a ideia é de que ele não tem essa comunicação visual. Então, aí quebra-se muitos valores, né? Muitas ideias. Então, para mim está sendo muito gratificante estudar o método, tornar-o para depois ir para uma próxima etapa. Então, eu assisto, por exemplo, um episódio ali, né? Vamos pensar, um módulo. Aí eu assimilo, quero assimilar, quero ver isso na prática, como é que faz, como é que funciona. Aí se tornou isso, aí eu estou indo para um próximo módulo. Eu estou indo bem devagar, assim, bem perfeito. continuando. Mais importante do que a velocidade que a gente vai é o aprendizado, é aquilo que fica. Eu gosto de falar, né, que muitas vezes a gente pode fazer uma analogia do estudo, da aquisição do conhecimento com subir uma montanha, né? O conhecimento vai estar lá na ponta da montanha, aquela visão linda, maravilhosa. Mas o crescimento está em toda a subida, está em cada etapa do processo. E é isso mesmo, a gente tem que ir aos poucos, assimilando, porque é muito mais importante a gente assimilar, conseguir colocar em prática e ter resultados, né? Você já está tendo algum resultado com a aplicação do método? Olha, sim. Todos esses que você já comentou? Os resultados, assim, até compartilhei, né? E acho que foi até um motivo de ser convidado também, de poder participar desse momento. Foi quando, né, uma criança que vinha para mim, né, com assim, não tem ainda um diagnóstico fechado, porque é uma criança de 5 anos, né, mas a dificuldade na fala, né, então não tem a fala. E aí nós começamos eu comecei um trabalho junto com a psicóloga também, mas aí foi o primeiro paciente mesmo falar assim, vamos trabalhar. E aí, quando eu me apropriei do método, eu pude fazer algumas escalas de trabalho, uma lógica de sessões, de intervenções, né, para que eu pudesse ver. Agora eu vou ver aonde ele vai chegar. E aí, ele tinha feito o exame
com a neuro dele, né, que o acompanha, há uns 6 meses, né, e a cada 6 meses ela pede novamente para fazer o exame, né, para ver se houve evolução e tal. E eu comecei alguns trabalhos de psicomotricidade, de estimulação cognitiva, Uhum. de fonética, então comecei a fazer todo esse trabalho, né, e trabalhar algumas áreas ali que pudesse desenvolver a fala, mas também outras, né, habilidades que ele precisaria ter, até mesmo porque já está ali na pré-escola, né? Uhum. Então, aí conversei com a professora, conversei com a coordenadora da escola, então fui fazer todo esse caminho, todo esse percurso mesmo para conhecer um pouco mais sobre esse paciente. Uhum. E comecei e fiz todo um plano de trabalho, de intervenções, a partir do que eu pude colher, das anamneses que eu pude realizar. Dei uma devolutiva para a escola, né, de qual que seria a melhor forma do desenvolvimento da criança, né, e a escola super solícita, muito aberta às ideias que foram propostas, né, para que ele pudesse ter o melhor desenvolvimento em sala de aula. Uhum. Conversei com os pais a partir de algumas atividades que eles poderiam desenvolver também em casa, né, de uma maneira que pudesse auxiliar essa criança, e para eu ver esse resultado um pouquinho mais eficiente, né? Então eu envolvi a escola, envolvi os pais, né, para poder eu ter uma evolução, para que ele pudesse ter uma evolução. Uhum. E minha grande surpresa, aí depois tive contato com a TO, a gente conversou, discutiu o caso, tudo mais, com a psicóloga também que eu acompanho, com a fono também, e que aí, onde que eu falo, né, que eu tive uma grande surpresa de saber que quando se trabalha com equipes multidisciplinar é muito bacana também. Isso quebra um pouco da nossa história enquanto professor, né, mais uma vez, lá a disciplina, né, agora a gente olha para um todo, sem medo, né, mas sempre respeitando os protocolos também, né, de cada um, né. E aí ele foi fazer o exame, né, Uhum. o famoso exame ali com a neuro, e a neuro é uma de autoridades, né, nessa parte de diagnóstico de crianças aqui. Ela achou fantástico a evolução dele, né? Uau. O que ele tinha evoluído, né, nesses meses, né, depois da última. E ela perguntou para a mãe, né, por que qual foi, né, O o que tinha trabalho, acontecido de o que diferente tinha aí? acontecido, né? E aí a mãe falou que ela estava trabalhando com um neuropsicopedagogo, Uhum. né? Aí ela já pediu o meu telefone, o cartão, aí já fiquei Uau. mais inspirado. Incrível! Aí, então, assim, quando você vê uma autoridade que é uma referência, Uhum. né, e observa e vê o seu trabalho, e vê a evolução ali, e quer, né, citar você, né, então, assim, te dando credibilidade para isso, falei, gente, como assim? Né, comecei o, o método há 3 meses, né? Uhum. Então, como assim, né? A gente tem tudo isso, né, acontecendo. E aí, ela inclusive pediu, né, para que ele tivesse mais intervenções neuropsicopedagógicas, Uhum. né, devido à evolução. Foi a área que mais pôde desenvolver a criança, né? Uhum. E aí a mãe, nessa última semana, no atendimento, a mãe veio e pediu, né, no caso, para ter mais um dia de Mais sessão, um né? dia de sessão. Porque ela falou assim, se tem, e aí a mãe já me indicou para uma outra pessoa, né? E essa outra Uhum. pessoa hoje também já estou acompanhando. Então, estamos indo, né? Já Estamos é caminhando. autoridade no PP aí, gente. Já é autoridade. E que incrível, porque o mais incrível dessa construção, Rafa, é que não é o Rafael se vê como uma autoridade, mas a transformação que a autoridade Rafael está gerando para as pessoas aí, né? Para essas crianças, para essas Exatamente. famílias. Que incrível, Rafa, que incrível. Não, Ai, que orgulho! está sendo muito bom mesmo, né? E eu tenho tido
todo esse cuidado também, né, de, de poder, como administrar tudo isso de uma maneira muito pautada na ética, que eu acho que muitas coisas que você fala, acho que por isso que eu também quis me aproximar, né, que você me fala com clareza o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, baseados, é claro, nos trabalhos aí de pesquisas que você faz, e entrega de uma forma bem pedagógica para a gente. E tem muito a ver com o ideal, né, o estilo de pessoa que eu gostaria de ter, assim mesmo, como mentor. Eu até coloquei no grupo lá, né, mentora, no sentido de, porque tem credibilidade, né, apresenta uma credibilidade muito grande para nós, né, mesmo para aqueles que têm muita dificuldade, você não faz acepção, você acolhe, você quer ajudar, você apoia, você vai junto, estimula, então isso faz a diferença, né? Até minha esposa ficou surpresa num dia de domingo ficar 3 horas, né? Numa live, mas super astral, para cima, né? E isso eu acho que faz a diferença. Isso faz a gente acreditar também. Não é só o produto que você vende, mas é também você, né? Enquanto pessoa, né? A gente percebe isso, muito próximo. Obrigada, eu não tô chorando, não é choro isso, tá? Não é. O Não cisquinho é. aqui que deu mordida, mas tá tudo bem. Sim. Tá Obrigada, bom, Rafa, obrigada. Eu tá que bom. agradeço esse carinho imenso, né, que você tem de vocês todos. E para mim, assim, é muito gratificante. Aquilo que eu sempre falo, eu faço isso porque eu amo essa transformação que pode gerar. Eu me sinto parte da transformação que você gera aí na sociedade, né, com os seus Sim, pacientes, com os seus aprendentes. E isso para mim não tem preço que pague, não tem horas no Zoom que pague. E eu fico à disposição sempre que vocês precisarem. Eu fico muito feliz com esse carinho, muito feliz mesmo. Tô até emocionada agora. Fiquei emocionada. isso é Porque isso. assim, é muito gratificante. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com as conquistas que você está tendo, tá? Com os resultados que você está tendo. Isso mostra que, mais uma vez, né, é possível aplicar o método, colocar em prática e ver Sim, resultados. E como você disse, 3 meses, você entrou agora na turma 6, você está aqui com a gente há pouquinho tempo, já terminou ali, né? Tá aplicando, tá estudando da sua sim, maneira, mas já está aplicando, tendo resultados incríveis, incríveis. Porque sim. quem atua, principalmente com TEA, sabe, não é fácil. Não é fácil Não. você ter um resultado tão claro, tão evidente. E isso me deixa muito feliz porque mostra mesmo, né, esse teu diferencial de aplicar as coisas embasadas no que o paciente precisa, né? Buscando a necessidade dele, potencializar aquelas habilidades que ele tem, né? A gente tem que ter esse olhar mesmo. E você, parabéns, incrível. Que orgulho poder falar com você. Que orgulho mesmo, de coração. Fico muito feliz. E ó, você é o menino que está estreando aí no nosso podcast. Me sinto Né? honrada, me sinto honrada. Porque às vezes perguntam para mim se eu só tenho alunas mulheres, se eu faço acepção É dos por isso, homens. eu ficava ali no começo também, e os homens, né, meio falando, porque já é uma dificuldade, né, É uma dificuldade. mas assim, porque é uma área, né, dominada pelo Uhum, público feminino, a gente percebe isso, e que bom, eu não acho nem um pouco ruim, é exatamente isso, a, até porque esse é o lado do empoderamento feminino, então, assim, uhum, mas eu tenho tido esse cuidado também, né? A partir de um contato, de uma aula particular, né? Que eu pude fazer esse trabalho, esse processo de querer ir para neuro, né? Com uhum. relação aí à parte de ver a potencialidade, né? Da pessoa, estimular o lado positivo, as habilidades que ele tem a desenvolver. A meu primeiro, há 3 anos atrás, alguém me desafiou colocando um menino, né, de 9 anos que não lia, né, e que falou assim, e eu sempre trabalhei com ensino médio, né, ensino médio e universitário, então imagina trabalhar com criança, né, é um outro mundo, mas era uma aula particular, vamos lá, e eu sempre fui muito disso, né, de experimentar. Antes de eu falar, não é para mim, eu vou lá e encaro e faço, né?
E aí essa criança que tinha sem método, sem nada, sem ter feito neuropsicopedagogia, ou sem fazer a psicopedagogia, mas fui querer estudar. E esse primeiro paciente, que eu chamo paciente número 1, ele foi ele que foi o grande estimulador para isso, porque eu vi a transformação dele em pouco tempo também. Ele não lia em 3 meses, 4 meses, ele estava lendo, mas assim, sempre, é que eu disse, meio que da habilidade, de curiosidade, Sim, não na também. intuição ali, né? A Buscando intuição do negócio, conhecimento e vai. Exato, eu te entendo. E aí eu vejo para o resultado, e por que que eu trouxe isso? Porque aí eu vejo hoje, por exemplo, dentro de uma clínica, eu posso chegar e falar assim, chamar o pai, ó, um laudo, a partir do laudo técnico, a partir das avaliações qualitativas, que também foi muito um achado isso para mim, qualitativa, quantitativa, ver os score, ver o que é score, então assim, tudo isso para mim, quando veio lá o módulo, né, que você abriu o curso, que você abriu avaliação e intervenção, para mim já foi, putz, é isso daqui que eu quero, então deixei um pouco o método e já fui para algo que eu precisava ali no momento. E hoje, essa semana, eu consegui fazer assim, chegar a um laudo, chamar o pai e com segurança dizer, ó, é isso, mas a gente vai trabalhar isso, a gente vai desenvolver isso. Então, assim, além de apresentar para ele, né, e aí eu quero que você também vá para uma parte da neuro, né, um neuro, para que possa também fazer as avaliações que eu preciso, para depois a gente começar um trabalho de intervenção. Então, isso para mim é gratificante no método. Isso foi muito gratificante porque é diferente das habilidades lá do caso 1 para que esse caso de hoje, né, dessa semana, de você montar o laudo e você chegar e falar com segurança, por conta disso, fiz isso, essa daqui, que era esperado, isso, e esmiuçar, e deixar de uma forma bem prática para o pai também. Não é uma sentença, né? Isso que eu acho que é muito importante, acho que para nós, que vamos trabalhar e trabalhamos com essa parte da neuro, né? A gente tem que entender que não é uma sentença, a gente tem que entender como uma realidade, mas a gente pode entender aquele sujeito de diversas outras formas. E acho que esse é o nosso papel enquanto neuros, né? E é isso que você tem ensinado para a gente, através do seu método. Obrigada, eu fico muito feliz. Ai, Rafael, fico muito, muito, muito feliz mesmo pelo teu sucesso, pelas pessoas que você está aí transformando. E não tenho nem palavras para agradecer esse teu carinho, para agradecer tudo isso. Imagino. Que legal. É tudo. Eu também fico muito feliz por tudo. Ai, que bom. Rafa, mais algum recadinho que você queira dar para o pessoal? Às vezes tem um pessoal que está na dúvida, não sabe se vem para o método, se deve confiar, se não deve. Não é uma despesa, é um investimento, como a minha madrinha acabou de escrever aqui, né? É um investimento e é um investimento de que você tenha certeza que nenhum outro curso, né, de pós-graduação vai poder te ofertar. Ele vai te dar material, mas ele não vai te dar o como trabalhar. E o método, né, Kari Diniz, não nos dá, ao sinal, não nos dá só a teoria, mas nos dá também a prática de como colocar aquilo em prática. E além da prática também é você ter acesso, né, a equipe dela e a Karen também, de sempre ali disponíveis em responder de forma imediata as necessidades que a gente está passando ali, ou os apuros que a gente está passando ao colocar o método em prática. Então, desde o início, o acolhimento é muito bacana e muito acolhedor, porque além disso também você é sentido acolhido pela equipe e por outros alunos, né, por outros neuropsicopedagogos, né, que estão aí já com algum tempo de caminhada e que também, né, através do seu trabalho, quer compartilhar conosco que estamos chegando. Então, assim, vale muito a pena e você pode ter certeza que o negócio vira assim, ó, da noite para o dia. Quanto menos você espera, você está ali sendo comentado, sendo procurado, sendo indicado por pessoas que você talvez nem tinha
como assim, a pessoa que está lá do outro lado está me indicando um trabalho. E é isso. E é Ah, isso que eu tenho sentido. você já se considera uma autoridade no NeuroPP? Já, com No certo caminho. cuidado. Mas assim, eu posso te dar certeza, né? Te dou essa certeza de que através do seu material eu estou conseguindo alcançar esse objetivo de ter a segurança que eu preciso Que bom, para fico muito poder trabalhar feliz. nessa área, Rafa, atuar eu já vi nessa que área. o sinal já tocou aí. Não quero te Já segurar tocou? mais. Ó, Não, tranquilo. um beijão. Beijo. Muito obrigada pelo carinho. E a gente Muito vai se obrigado a conversando aqui você. do lado de cá, hein? Com certeza, sempre. Beijo. Fica bem. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.